Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 782 da Obsessão, capítulo 23. Calor danado hoje, não foi desse jeito. Mas é assim mesmo. Então a questão é 252. Então agora dando sequência, porque só no princípio aqui, durante um vídeo praticamente, não foi 20 minutos, mas quase 20 minutos só para esclarecer alguns pormenores. Então, vamos direto agora. Kardec diz aqui assim: as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Então você observa que essa parte nós já comentamos no vídeo anterior. Mas só que, lendo assim, parece que não dá para encontrar aquilo que nós tratamos durante quase 20 minutos, né? Olha que coisa interessante. Por que a gente tem que estar compenetrado? Porque senão a pessoa não capta. Então Kardec diz aqui assim, ó, na história. Havia umas irmãs que se encontravam desde alguns anos vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas, crivadas de buracos. Então, vamos pensar assim, elas saíam de casa, trancavam a casa toda, mas a hora que elas chegavam, não tinha janela arrebentada, porta não estava quebrada, ladrão não tinha entrado dentro de casa. Mas as roupas dela estavam tudo esparramadas pela casa. Roupas rasgadas, muitas roupas rasgadas, roupa pregada até lá no telhado. Gente, mas o que está acontecendo? Olha só. Por mais cuidado, né, que elas tivessem em guardá-las à chave, então guardar tudo à chave, né, no guarda-roupa, tudo trancadinha nas gavetas. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade de província, né, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. Então elas nunca tinham ouvido falar de espiritismo. Não é? Elas desconheciam isso. A mesma coisa, por exemplo, perguntar para uma pessoa assim, vamos simplificar. Você chega assim em determinada localidade assim, muito carente, você pergunta assim para a pessoa assim: você sabe o que é urânio? Urânio é de comer isso? Não. É nome de alguém? Não. É nome de bicho? Não. Você entendeu o que quer dizer, né? Luiz vai falar então de urânio. Não, mas o assunto aqui não é esse. O dia que nós tivermos que tratar de urânio, nós vamos explicar o que é o urânio. Mas agora não é necessário, estou só fazendo uma comparação, né? Então, essas senhoras, elas nunca ouviram falar de espiritismo. A primeira ideia que lhes veio foi, naturalmente, a de que estavam às voltas com brincalhões de mau gosto. Né? A primeira coisa que veio na cabeça delas foi isso, de que estavam às voltas com brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência, as precauções que tomavam-lhes tiraram essa ideia. Então, elas achavam que
existia ali alguns seres brincando com elas. Agora, até então, elas achavam que eram seres encarnados. Você entendeu? Porque, ó, pra você ver aqui, ó. A primeira ideia que eles veio foi, naturalmente, a de que estavam às voltas com brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência e as precauções que tomavam-lhes tiraram essa ideia. Então, elas pensavam que eram pessoas encarnadas. Só muito tempo depois, por algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos. Então, muitas pessoas, depois de muito tempo, muitas pessoas sabendo do caso, disseram a elas, ó, por que vocês não procuram Allan Kardec? Procura o conhecedor lá, né? Procura o Hippolyte Léonard Riva. Por quê? Procure lá. Ah, será que é necessário? Procure lá. Vamos ver o que vai falar. Então, olha só você ver aqui. Ó. Por algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos, né? Para saberem a causa de tais depredações e lhes darem remédio, se fosse possível. Sobre a causa, não havia dúvida. O remédio era mais difícil. Nossa, Kardec é terrível, não é? Olha só para você ver. Ó, sobre a causa, não havia dúvida que seria muito fácil para Kardec explicar. Minhas amigas, não se assuste, não tema. Ore, isso é um processo natural. Isso faz parte das leis naturais, faz parte das leis divinas. Isso é obra dos espíritos. Isso é obra dos espíritos e de mais ninguém. Não são pessoas da sua família, vizinhos, não é pessoas deste mundo, vamos simplificar assim, né? E sim aqueles que já desencarnaram. Então isso para Kardec era facílimo. Mas ele, o bom senso reencarnado, não só nos esclareceu isso, como também nos mostrou uma outra realidade aqui agora. Olha só para você como que a gente tem que ficar atento. Ó. Sobre a causa, não havia dúvida. Sobre a causa daquele processo todo que estava acontecendo na casa dela, não havia dúvida que ele podia, sim, orientá-las. Mas, olha só, o remédio era mais difícil. O remédio é mais difícil. Porque como ministrar remédio a algo que é relativo em matéria de desigualdade evolutiva, quais os tipos de sentimento, o que levou aqueles espíritos a se instalarem ali, o que elas fizeram com eles em vidas passadas, ou eles fizeram com elas em vidas passadas, quem realmente ali era vítima. Vítima era elas encarnadas ou eles os desencarnados. A única coisa que nós sabemos é que para que aqueles fenômenos pudessem ocorrer, elas tinham, e pelo menos uma delas, pelo menos uma, tinha que ser detentora do fluido animalizado, fluido de efeito físico. Caso contrário,
aqueles espíritos não conseguiriam realizar o que eles ali estavam realizando, fazendo. Então, saber a causa ali de tudo aquilo, responder por que tudo aquilo era fácil para Kardec. Mas fornecer o remédio era mais difícil. Gente do céu, isso é muito profundo. O espírito que se manifestava por semelhantes atos era evidentemente malfazejo. Então Kardec o evocou. Olha aqui, ó. Evocado, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. Falando assim, parece que até o espírito que está incorporado em mim, né? Evocado, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Então, gente, a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece que, mediante todo o processo obsessivo, é de extrema importância a mudança de hábito, de comportamento, de atitude, mudança de caráter, mudança de moral, atendimento médico. É necessário tudo, mas nada é tão eficaz quanto a prece, quanto a oração. Mas não é aquela oração dos dentes para fora, não, sabe? Não é só dos dentes aqui, do esmalte dos dentes, não. Luiz, mas se não é só do esmalte dos dentes, é do quê? Do marfim dos dentes. Olha, mas dente tem marfim? Ora, mas que isso, gente? Isso aí a gente aprende lá no pré. O esmalte dos dentes, o marfim dos dentes. A gente aprende isso lá no pré. Isso é coisinha que a professora ensina lá para os alunos. Joãozinho, que é isso aqui? Ah, isso é o marfim dos dedos, não é, tia? Isso é simples demais, gente. Nossa, não vou nem explicar a respeito disso. Então, a prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Mas após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Então, o que Kardec orientou aquelas irmãs? Reza bastante em casa, mas reza com o coração. Reza com a alma. Reza com fervor, com amor. Não reza da boca para fora só, não. E elas, pegou o tercinho, né? Coitadinho, meu tercinho. Ah, tá aqui no bolso. Tercinho, oração ali em casa, naquela casa, né? Só que, olha só para você ver o que aconteceu. Mas após algum tempo de interrupção, porque houve uma melhora por causa das preces, mas depois recomeçaram as depredações novamente. A prece não é salutar? Eis o conselho que o propósito nos deu um espírito superior. Olha só, um espírito superior é quem orientou Kardec com relação a esse fato. Porque se no princípio a prece foi salutar, surtiu efeito, por que de repente a prece delas já não estavam surtindo mais efeito? Tinha alguma coisa errada aí. Então,
Eis o conselho que, a propósito, nos deu um espírito superior, que se manifestou lá posteriormente. O que? O espírito superior dizendo, ó, Kardec, vamos dizer assim, o que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos seus protetores que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de sua consciência para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade. Não falo da caridade, Kardec, que consiste em dar e distribuir, Kardec, mas da caridade da língua, Kardec. Caridade da língua. Você entendeu essa? Pois, infelizmente, elas não sabem conter as suas línguas e não demonstram por atos da piedade o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta, Kardec. Gostam muito de maldizer ao próximo e o espírito que as obsidia toma sua desforra porquanto, em vida física, foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Então, em vida, aquele espírito foi para elas um burro de carga. Então, sabe aqueles filhos que torturam os pais? Aqueles filhos que ficam de olho nos bens materiais dos pais e não vê a hora do pai morrer ou da mãe morrer para sopiar tudo. E que vive só sugando os pais, não trabalha, mas vive só dos bens dos pais. São acomodados. Sabe aqueles filhos que se o pai e a mãe morrer, ele morre também, porque não tem outro sustento, como se diz aquele ditado, perdão do termo, não tem outra teta para ele chupar? Então, em vida foi para elas um burro de carga, Kardec, esse ser. E elas também, eram dotadas da maledicência. O que é maledicência? Elas tinham a língua solta, elas gostavam de falar mal. Era o WhatsApp daquela época. Esse rosto tem que sorrir, viu? Porque se deixar sob conta do coração, vai ao infarto. Então elas tinham o WhatsApp naquela época mesmo. Ó. Elas naquela época já possuíam o WhatsApp na língua. Elas reparavam tudo à sua volta e desciam a lenha nos outros. Elas não rogavam aos benfeitores espirituais, valei-me. Elas não pediam que os benfeitores intercedessem por elas. A oração delas era da boca para fora, não era da boca para dentro. Você entendeu só por que no princípio o espírito até se aqueceu? Por quê? Porque eu não sei se você já parou para analisar. A pessoa vai ao médico. O médico, você vai ao médico clamando um problema. O médico fala assim, olha, eu não posso lhe dizer o que é enquanto não fizermos os exames. Doutor, quanto tempo leva para esse exame ficar pronto? 20 dias.
Você 20 dias com o terço na mão, rezando aquelas pelotinhas. Reza, mas reza, mas reza, mas reza. E você passa pelo exame e você 20 dias rezando. Aquelas contas lá. E você reza para santo que não existe no catolicismo. Vai ver que é santo de outras religiões. Mas você reza dia e noite. Ajoelha no caroço de milho, ajoelha no chão. O marido chega e encontra você de joelho no chão, ou a esposa chega e te encontra você de joelho. Você emagrece, você entra em depressão, angústia. Aí vence os 20 dias, você vai ao médico, mas o seu coração disparado. E você pensando assim, eu tô com câncer. Você pensando. Chega lá, o médico, o coração teu tá disparado. E você rezando. O médico fala assim, não se preocupa não. Você já começa aquele alívio. Você tem vida para mais 100 anos. Por quê, doutor? Não é câncer, não. Isso aí foi apenas um mal-estar que você teve, uma indisposição, uma infecção. Ó, vou te receitar esse remedinho aqui, mas por receitar, que você não precisa nem tomar remédio. Sério, doutor? Você chega em casa, você já joga o terço em cima da mesa, você já não quer saber mais do danado, do terço. Nossa Senhora está ali olhando para você, você vira Nossa Senhora de costa, para ela não ver o que você está fazendo. Ai, Jesus amado, quanta coisa nessa cabeça que eu podia dizer. À noite você deita, vira para o canto, esquece do Pai Nosso, da Ave Maria e da Santa Maria. E até a noite anterior, você 20 dias rezando 24 horas. É assim com todo mundo, gente. Não adianta dizer que não é. Nós somos seres ingratos perante a contabilidade divina. Nós só queremos venha a nós. Só queremos. Nós só pedimos egoisticamente para arrumar um emprego, para passar o filho num vestibular, numa faculdade, para arrumar um namorado, para arrumar uma namorada, para casar. Ai, meu Deus do céu. Valei-me, Senhor. Sei que em tudo a gente roga a providência divina, mas roga com aquela fé. Mas 90% é ingrato. Arruma, consegue, conquista, joga o terço no canto. É o que essas nossas irmãs fizeram. No princípio, elas estavam rogando, orando. Mas, de repente, o Espírito começou tudo de novo. Elas quiseram saber. Elas quiseram saber o que estava acontecendo. Ué, se a prece é a melhor fórmula, é o melhor antídoto, por que a prece que nós estamos fazendo não está resolvendo mais? Mas e a falta da caridade na língua, a maledicência e o WhatsApp daquela época que elas tinham de ficar fazendo fofoca? Orando da boca para fora, porque durante aqueles dias, como não estava a roupa sendo rasgada e tudo mais, ai, graças a Deus, aí elas aquietaram. Elas aquietou, acomodou, se acovardou, o Espírito novamente montou. Mas isso, gente, é psicologia. Isso acontece conosco até hoje. Por isso que o professor Eurípides, ele diz sempre, mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. A mente. Só que nós temos que estar atento 24 horas. Jesus nos disse, orai e vigiai. Mas a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque nós subestimamos a capacidade da providência divina.
Nós subestimamos que nesse momento alguns espíritos à nossa volta se encontram nos ouvindo, nos observando, nos vendo, nos cutucando, nos infernizando, nos inspirando para o bem, nos inspirando para o mal. Nós subestimamos isso. Você agora não raciocina, você não é capaz de pensar você não é capaz de pensar o quanto de espíritos estão aí à tua volta. Porque você não os vê. Então, porque você não os vê, você não acredita. Você começa a duvidar. É o caso de Anaxágoras. O que nós vemos não é. O que nós não estamos vendo é. Sábio mesmo, Anaxágoras, né? Esse sim. Dotado, esses termos dele, dotado totalmente dos princípios das leis do Criador. Isso aqui é importante? É importante. Vamos cuidar disso aqui? Vamos cuidar disso aqui. Não devemos subestimar isso aqui. Mas não devemos nos esquecer do que mantém isso aqui. Que é que mantém isso aqui? É o Luiz Antônio? Não. É aquele que está Luiz Antônio. Porque o Luiz Antônio não é o Luiz Antônio, ele está Luiz Antônio. Até o próximo vídeo.